Já estamos gravando. Boa noite a todos, né? Mais uma aula aqui do Capacitarte.escola. Hoje a gente vai começar falando sobre uma emoção, né? Esse tema já fez parte da primeira turma do Capacitarte. A gente já trabalhou esse tema do medo, mas numa outra conjuntura a gente estava trabalhando as emoções. Gente, vocês estão me ouvindo? Porque sumiu todo mundo aqui. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim, estamos ouvindo. Eu fechei para não atrapalhar a Subiu gravação. todo mundo, falei, será que eu caí? E aí a gente trabalhou falando sobre emoções, emoções primárias, e hoje a gente vai trazer num outro contexto, mas ainda assim muito legal, muito importante. Então, eu preparei alguns slides, vou compartilhar com vocês Agora sim a aqui. gente fecha. Quando É, compartilhar, que a gente fechou antes. e vamos lá. É, vou fechar aqui do lado também, vou diminuir um pouquinho aqui. Tá, para não atrapalhar. É, alguns teóricos, né, da área da programação neurolinguística, da hipnose, o pessoal aí do conhecimento pessoal, eles trabalham essa temática do medo sobre um espectro bem amplo. O Napoleão Hill, ele diz que o medo é uma atitude mental. E antes de controlar as condições, nós precisamos controlarmos a si próprios. Então, ele diz: o medo é uma atitude mental. Antes de controlar as condições, você precisa controlar a si mesmo. Então, lançando essa frase assim, para começar, mas, na verdade, hoje eu vou me basear muito nas ideias, né, na teoria de um autor chamado Joseph Conor, o Conor. E ele é da área de literatura, mas ele também é um especialista em programação neurolinguística. Ele tem muitos livros publicados nessa área. E eu acho que o livro todo dele, da maneira como ele desenvolve, eu fiz um apanhado e selecionei como se fossem 7 pilares que demonstram como ele pensa, como ele vê o mundo, que eu achei muito interessante para que a gente possa pensar sobre essa emoção, né? Então, eu pus aí esse emoji aí, né? Com essa carinha que é bem expressiva, né? E chamei a apresentação de emoções primárias, liberte-se do medo. Então, assim, para começar, acho que a gente precisa dizer que o medo é uma emoção primária que nasce com os seres humanos, mas nem todos os medos eles são reais. Aí eu pus aí até um monstrinho, né? Porque é um exemplo de um medo que permeia, né, o imaginário, às vezes, de muitas crianças, e ele gera reações nessas crianças, mas na verdade não é algo real, né? Esses monstros. E aqui é um monstrinho bonitinho, mas crianças têm medos, e na história da humanidade sempre se usou de alguma maneira essa narrativa, do contar histórias para gerar medo, para que de alguma maneira se pudesse controlar, né, algumas atitudes das crianças para influenciá-las, persuadi-las de alguma maneira. Então, podemos nos libertar, sim, dos nossos medos imaginários, porque elas são projeções mentais que não correspondem à realidade de fato. Ou seja, o medo, ele existe um medo genuíno, existe algo que nasce com a gente. Segundo o Connor, a gente nasce com dois, e a gente vai falar um pouquinho mais à frente quais são eles, dois medos reais, mas existem vários medos que ele chama de medos irreais, que são medos imaginários, que são medos que a gente desenvolve no decorrer da vida e a gente aprende a ter medo. E assim como a gente aprende a ter medo,
no decorrer da vida, é importante que a gente também tome consciência disso, da origem e por que eles existem, e de alguma forma a gente possa ressignificá-los. Porque o medo, ele pode muitas vezes ser um fator de paralisação para que a gente possa construir coisas, sonhos, né? E, enfim, colocar projetos para frente, porque teme, porque tem medo, né? Ele pode nos paralisar. Então, a gente pode se libertar desses medos que são imaginários, porque eles são essas projeções mentais e não são reais, não correspondem à realidade. Como que a gente vai fazer isso, né? Primeiramente, eu acho que a gente precisa dizer que todos nós, todos os seres humanos, sentimos medo, né? E os medos assim mais inerentes, que são inerentes aos seres humanos, que estão todos os seres humanos apresentam em um determinado momento da vida ou em alguma situação, são os medos do fracasso, da vergonha, do próprio sucesso. Ele vem, às vezes é um desejo, mas ao mesmo tempo existe um temor, né, em relação a como você vai lidar com isso, com o sucesso. O medo de falhar publicamente, de se expor, né? O medo do julgamento, o medo de decepcionar, né? Alguém que seja importante para você, é, o medo de perder o equilíbrio, de se descontrolar, de não dar conta de alguma coisa, de não dar conta em todos os aspectos, né? Nos aspectos emocionais, nos aspectos materiais, né? Do dia a dia, às vezes correndo atrás de, né, pagar contas. Então, o medo é uma coisa que está sempre ali, rodeando, né, aquele espectro, aquele fantasma que está sempre rodeando ali as nossas vidas de alguma maneira. A Irani está chegando, deixa eu admitir ela aqui. Aí, por conta disso, a gente falou desses medos, que são medos inerentes a todos os seres humanos, né, que a gente listou aí. Eu achei importante também fazer uma apresentação, uma pesquisa sobre medos que são muito próprios da nossa classe, né, da classe dos professores. E como medos é, foram feitas algumas pesquisas, né? Esses dados eu tirei de pesquisas variadas, assim, uma breve pesquisar lá na internet, você vai ver várias de universidades, sem ser de universidades, institutos de saúde mental. Quais são assim os principais medos, né, que afetam os professores? Bom, uma coisa que apareceu muito nessas pesquisas é o medo do aluno indisciplinado. O aluno disciplinado, ele se torna meio que um terror para alguns professores, porque eles estão sempre trabalhando com aquela perspectiva de que esse aluno ele vai desequilibrar a harmonia da sala, que ele não vai ser obediente, que ele não vai cumprir com as obrigações que forem demandadas. O medo de não conseguir ensinar tudo, da carga de programa seja muito grande, muito extensa, e com isso o professor se sente temeroso de não conseguir dar conta. Lembra que a gente falou o medo de não dar conta? O medo da falta de respeito, que é uma coisa que atualmente permeia muito, né, as emoções dos professores no Brasil, principalmente em áreas deflagradas mais ainda, porque a falta de respeito às vezes envolve inclusive questões de segurança, né? Porque de agressões, a gente sabe que isso existe e que isso aí faz parte da nossa realidade. Então, os professores também apresentaram esse medo, né, na pesquisa, nas pesquisas. Medo de não conseguir se impor como professor, e aí está muito ligado à questão do respeito, né? E perder o controle também, porque é algo que também pode acontecer, né? Aí eu me lembro até há pouco tempo, professor de teatro da escola da minha filha, que é uma escola montessoriana, super legal,
E eles tiveram um problema sério com o professor de teatro. Eu até brinquei, eu vou apresentar a Dani lá para sua escola para mudar e tal, mas eles conseguiram, graças a Deus, resolver. Mas ele perdeu o controle numa aula, ele lá um probleminha lá que deu com os alunos, ele empurrou uma cadeira, a cadeira caiu, teve meio que um rompante, foi meio estranho, gerou algum burburinho, foi parar na coordenação, os pais de alunos e tal, mas enfim, ele perdeu um pouco o controle. Medo de brigar com o aluno, né, que envolve discussões entre, às vezes até vias de fato, né, a gente sabe que acontece, infelizmente, mas é possível. Medo de não conseguir explicar com clareza. Então, esses medos são medos assim, muito específicos dessa classe de professores, mas também são medos que estão ligados ao aluno, né? Ao trato, à relação professor-aluno. Mas outros medos também assombram, né, essa classe de professores, que é o medo de ficar desempregado, o medo do futuro, como será no futuro, o medo de quando chegar no final de carreira, esse professor está de fato bem fisicamente, emocionalmente, porque a gente sabe também que ele se desgasta muito, problemas de voz, é, problemas às vezes de ficar muito tempo em pé, né, e dar problema de circulação nas pernas, e os emocionais, que isso aí a gente sabe que é algo assim que atinge muito, né, a classe dos professores nos dias atuais. Então, eu quis trazer, né, gente, o que são esses medos que permeiam aí os dias atuais e as nossas vidas, para depois trazer a... Foi? Peraí, foi aqui. Foi. Depois trazer a, a, as ideias, né, do Joseph O'Connor. Então, entendemos que o medo é uma emoção, mas a gente precisa entender que o medo é uma emoção positiva. Não necessariamente o medo é algo negativo. Por quê? Porque o medo de verdade ele existe para nos salvar, para nos proteger. Ele é inerente a todos os seres humanos, aos animais, porque a partir do medo, o seu sistema límbico, seu sistema seu corpo mesmo libera, né, substâncias como adrenalina, as suas pupilas se dilatam, você concentra sangue nas extremidades, nos braços, nas pernas, porque nesse caso você precisa lutar ou correr, o seu corpo esteja preparado para aquilo. Então, de verdade, genuinamente, o medo é algo positivo, ele serve para nos proteger, para perpetuar a nossa espécie no mundo. Imagine se o Homo sapiens não tivesse, né, esse fator medo, o que teria acontecido lá nos primórdios, né? O que teria acontecido com o homem selvagem, se ele vivesse na selva, em contato com outros animais, em situações muitas vezes hostis, né, de outros animais no topo da cadeia alimentar, se ele não tivesse o medo para se esconder numa caverna, para subir numa árvore, não vai almoçar e tirar um cochilo debaixo da árvore, porque ele está exposto demais, né? Então, esse medo, de verdade, ele é algo positivo, né? Para a história do homem e dos animais, ele serve para proteger. Então, ele nos salva de situações quando a gente vive o perigo. O nosso corpo reage e reage a favor para que a gente possa se salvar, se proteger. Então, encarar o medo dessa maneira é importante. A gente precisa saber que é uma emoção necessária, né, para o ser humano. Mas existem aqueles medos irreais que a gente falou lá no comecinho da apresentação, que são medos que, na verdade, são aprendidos, segundo o Joseph O'Connor, e são medos que, como eu disse no início, chegaram algumas pessoas depois, vou repetir,
são medos que podem te paralisar. E quando eles te paralisam, às vezes eles impedem você de explorar grandes potenciais por conta disso. Então, esses medos de verdade precisam ser revistos, ressignificados, precisam ser olhados para que a gente possa entendê-los, em primeiro lugar, compreendê-los e, a partir disso, ressignificar muitos deles que, de verdade, são monstros imaginários e não reais. Então, como eu disse, né, o O'Connor ele é um escritor britânico, especialista em programação neurolinguística, e autor de muitos livros que trabalham com comportamento, comunicação e emoções. Aqui está a capinha, né, do livro, é esse aqui, Superando a Ansiedade, Vivendo Sem Preocupações. É a proposta dele. É um livro de PNL, né? Então, para que a gente pudesse visualizar melhor, né, as ideias do O'Connor, eu dividi, né, licença poética, eu dividi, né, os ensinamentos dele, organizei em 7 pilares fundamentais, para que a gente possa entender melhor uma forma, para que a gente possa entender o medo e se relacionar com ele de uma forma melhor. Porque essa forma como a gente se relaciona com ele é o que de fato define se ele é um fator de proteção ou se ele é um fator de paralisação. Então, isso é algo importante, essa diferenciação, porque vai fazer toda a diferença, né, na nossa vida mesmo, na vida dos nossos alunos, né, como eles encaram os medos, né, da vida deles. Como eu disse, né, agora mesmo, o medo ele tem uma função que nos auxilia na nossa sobrevivência. Foi isso que nos permitiu chegar até aqui, né, nos dias de hoje. É, e ainda hoje ele é importante, porque hoje essa situação do animal, né, do perigo do animal, de te atacar e tal, lá nos primórdios, hoje ela pode ser traduzida de que maneira? Né? Quando a gente está aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, dirigindo lá para o lado da Avenida Brasil, e é um lugar que a gente conhece pouco, dirige pouco, e de repente você se vê entrando numas ruas meio sinistras, estranhas, e a paisagem muda, e você percebe que você está entrando numa furada. Você está entrando numa região, pode estar conflagrada, que você está entrando numa região que você desconhece, você não sabe onde vai dar. Esse medo, ele pode ser positivo, porque você imediatamente vai dar né, vai fazer um retorno, vai voltar, vai querer sair, vai ficar alerta, não vai dar mole. Então, esse medo continua sendo importante, mesmo nos dias atuais, porque ele nos protege, ele continua servindo ao nosso favor. Ele é um medo que é um alerta, né, que está trabalhando com a questão da nossa sobrevivência. Positivo, né? Um medo positivo. Mas, seguindo aqui na nossa apresentação, opa, pulei o pilar 1. Para o Connor, tem alguns conceitos que eu achei importante trazer, e ele diz, né, que eu chamei de pilar 1. O medo é uma emoção humana básica que evoluiu para nos proteger. E aí foi o que a gente falou, né? Ativa a sobrevivência, antecipa os riscos, mantém limites saudáveis, você sabe até onde você pode ir. Ele não é um inimigo, né? Ele é um mecanismo de proteção. Então, ele não veio para te impedir de viver, ele veio para garantir que você continue vivo, né? Ou vivo. O pilar 2, né, que eu chamei de pilar 2, seria dizer que o medo é a reação que vem de um gatilho ou fato externo, ou o significado que nós damos a ele. Então, isso aqui tem uma questão que é muito sutil, mas é muito importante, que é exatamente é, o que ele embasa a teoria dele sobre o medo imaginário, que é o significado que a gente dá àquele gatilho, àquele fato. Então, por exemplo,
uma aranha, eu pus aí uma aranha ou uma barata. Estou aqui dando aula para vocês, de repente aparece uma barata aqui em cima da minha mesa. Como eu reajo a essa barata? É proporcional à ameaça que ela significa para mim? Uma vez eu estava na pracinha, às vezes eu ando na pracinha com a minha cachorrinha, tinha Não, dessa vez não foi na pracinha, não, foi na pracinha. Uma senhora sentada conversando com a outra, eu sentei, tem uns bancos lá, e comecei a ouvir a conversa. E ela dizia assim, eu fui no médico, sei lá, eu peguei uma revista, e quando eu abri a revista, tinha umas fotos de umas aranhas. Só de eu olhar aquelas fotos, eu joguei a revista longe. Eu tenho pavor de aranha. Estava se falando de aranha, porque lá na pracinha tem às vezes aranha, porque tem muito mato e tal. Então, assim, eu achei engraçado na hora, mas aí depois, quando eu fui preparar esse material, eu lembrei, gente, só dela olhar a imagem da aranha, ela jogou a revista longe. A revista não é a aranha, né? Então, assim, o medo dela, o significado que ela dá a esse medo de aranha é tão grande que aquela revista se tornou a própria aranha e uma aranha monstruosa, a ponto dela não conseguia agir de outra forma. Matar a aranha, pisar na aranha, sei lá, pegar um negócio e dar um safanão, não. Ela quer correr, quer sumir. A barata, né? A barata, para mim, tem um pouco isso. Eu acho que eu já até melhorei, mas até hoje tenho, me dá um gatilho de que eu fico desesperada. Eu perco a minha coragem. Outro dia eu estava na minha loja, entrou uma barata. Ela veio de fora para dentro. Quando ela entrou, eu saí. E aí uma menina que estava passando foi lá e pisou na barata. E eu me senti ridícula, mas de verdade foi isso que aconteceu. Eu poderia ter simplesmente pisado na barata. Ainda que outro dia que tem um dito que disseram, né? Eu não sei se é verdade que todas as baratas têm asas para voar. Essa não estava voando, mas era uma barata grande e ela me gera asco e tal. Então, Vanessa, tem um motivo, né? A barata gera esse asco, anda no esgoto, pode transmitir doenças, mas não é isso que vem ao caso, porque, na verdade, pelo tamanho dela, muito facilmente eu elimino ela sem correr nenhum risco. Então, eu não faço por quê? Porque eu imagino que a barata é uma coisa muito maior do que ela é. Eu deixo um bicho tão insignificante me paralisar, ou me tirar da onde eu estou. Ela me expulsa. Então, assim, não faz o menor sentido. Trabalhar isso, se conscientizar disso e tentar vencer isso é importante. Existem algumas técnicas, não estou dizendo que seja fácil, né? E aí o exemplo da barata é um exemplo simples, fácil de entender, mas você pode falar em outros medos que você também criou, né, no decorrer da sua vida, no seu imaginário, que são difíceis de você ressignificar. Então, é isso, né? Como a gente interpreta, né, a situação, qual o significado que a gente dá a ela, né? Falar em público, eu pus aí também essa imagem de uma professora falando em público. Às vezes é algo muito difícil para alguns. A minha filha sempre teve muita dificuldade. Nessa escola está sendo ótimo, porque ela está vencendo isso, está sendo muito estimulada, trabalhada com acolhimento, mas sempre foi algo difícil para ela. E assim, pessoas suam, tremem, gaguejam, às vezes precisam, né, dependendo da profissão, falar em público e não conseguem. Então elas precisam entender o porquê, o que tá gerando aquele medo, o que está por trás daquilo de verdade, né? Qual é a pergunta que ela tem que fazer? Qual é o valor que esse medo está atingindo para que ela tenha esses sintomas todos reais, porque o medo ele é real, mas os sintomas todos são reais, né? No corpo dela, no emocional dela, né? Então, na verdade, não é o que acontece com você, é o significado que você dá ao que acontece. É o segundo pilar. O terceiro pilar, né, dos conceitos lá do Kono,
De trás de todo medo existe um medo de perdermos algo que nós valorizamos. E aí foi o que eu disse agora, né? Quando a pessoa vai falar em público, qual é o valor qual é a ameaça, né? Por que o medo? Ela está com medo de quê? De decepcionar alguém, de se sentir, né, fraco e incapaz. Então, o medo de perder a admiração dos pais, o medo de perder a admiração de alguém que a gente ame muito, de ser rejeitado, que mexe com esse valor, né, da necessidade de pertencimento do ser humano, o medo de não corresponder às expectativas, de fracassar, que mexe também com esse valor de realização, né? O medo de se expor, que mexe com a questão do reconhecimento, que é o valor. O que está por trás desse medo, né? O que esse medo está protegendo? Porque o medo sempre está protegendo algo. O que ele está protegendo? É importante se identificar o que o medo está protegendo para que a gente possa ressignificar, né, quando for necessário, esse, é, essa dificuldade, né, esse fator que pode nos paralisar, que pode nos atrapalhar. O quarto pilar, e aí, gente, eu separei assim para facilitar a exposição, mas na verdade está tudo, né? Um está ligado ao outro, e as coisas são recorrentes, né? Quando a gente fala de algo, um exemplo, ele pode entrar aqui em vários desses pilares, né? Existem dois tipos de medo, né, para o Orkney. E aí, gente, eu peço um parêntese aqui, porque assim, há vários autores que trabalham com de outras maneiras, que vêm de outras maneiras. Aqui, no caso, eu trouxe o livro do Connor, mas assim, tem outros autores que não trazem, assim como ele, esse assunto, trazem de forma diferente. Então, vai ter um momento aqui que ele vai falar que existem dois medos reais e os outros todos são imaginários. Mas tem outros autores que já pensam diferente. Mas, assim, para a gente pensar, acho que o livro dele é muito bom, muito interessante, por isso que eu compilei e trouxe para a gente, para abrir aqui a conversa, a discussão, né? Então, existem dois tipos de medo para ele: o autêntico e o irreal. Mas o incrível, né, o absurdo disso tudo, é que não importa se o medo é autêntico ou irreal, a sensação sempre é real. O que ele provoca no seu corpo sempre é real. Os sintomas ocorrem de verdade. Então, assim, mesmo que essa aranha seja uma aranha da revista, o seu corpo vai se arrepiar todo, você vai jogar longe, sua pupila vai dilatar, suas pernas vão ficar preparadas para você correr. Então, assim, não importa se o medo é irreal, o sintoma que ele traz é real. Então, isso é importante ser dito. E aí a pergunta que a gente tem que fazer foi, né, ele trouxe, o que de pior pode acontecer, né? Caso de fato ali tivesse uma aranha. O que de pior pode acontecer caso de fato ali tivesse uma barata? Então, assim, quando a gente faz essa pergunta, muitas vezes vai cair por terra o nosso medo. Estou dizendo assim, claro que você talvez precise de mais tempo, mas assim, tá, o que pior pode acontecer se aparecer uma barata aqui? Eu parar 2 minutos, pegar um chinelo e dar uma chinelada? Né? Eu tenho que trazer isso, tenho que pensar sobre isso para poder resolver esse medo, que é um medo imaginário. Porque, de verdade, a ameaça que aquele inseto tem é mínima para mim. Mas aí é importante a gente saber, né, que o nosso corpo reage como se fosse real ao que existe apenas na nossa mente. Negar o medo também não resolve. A gente precisa reconhecer esse medo, entender, fazer essas perguntas para poder ressignificá-lo. No pilar número 5, a sensação do medo é sempre real, que foi o que a gente falou.
Então, eu pus essa imagem, achei ela significativa, até meio que pode ser uma brincadeira, mas assim, é um sapinho, provavelmente uma perereca, sei lá, artificial, mas ela pode gerar pavor. Eu me lembro também de uma outra história que, quando a Luana era pequena, minha filha, eu comprei uma vez para ela vários animaizinhos de borracha. E o sapo estava tudo bem, a cobra estava tudo bem, o morcego estava tudo bem. Eu peguei todos eles para brincar, não sei o quê. Quando chegava na hora da barata, que era igualzinho uma barata de verdade, eu tinha dificuldade de segurar naquela porcaria daquela borracha. Toda hora aquilo me dava nervoso. Era igualzinho, até embaixo eles faziam os patinhos, e aquilo me dava uma agonia, aquela barata, mas eu comprei, eu me forçava a pegar naquilo, mas de verdade eu pegava no sapo, na lagartixa, mas na barata eu tinha problema para pegar. Gente, tá ok, porque tá todo mundo calado, então assim, tá tudo ok. Alguém? Peraí, deixa eu abrir aqui. Tá tudo ok. Você tá vendo a Tudo ok. gente? Tá, pois é que eu não estava vendo, então tá bom, vou continuar, porque eu diminuí para poder nada. Então, é isso, né? O quinto pilar. O sexto pilar é: todo medo contém uma intenção positiva. Isso está dentro daquilo que a gente falou, né? Que o medo ele é positivo no sentido de que ele serve para te proteger. E aí eu trouxe também o pilar do PNL, da programação neurolinguística, para a gente refletir, que diz, né, que até o assassino tem uma intenção positiva. E o que que isso quer dizer? Quando o assassino ele tem a motivação para cometer o assassinato, para matar, na mente dele, ele quer conquistar algo positivo para ele. Ou seja, se é um inimigo, ele quer eliminar. Se é alguém que possa trazer algum tipo de ameaça para alguma coisa que para ele é importante, ele quer eliminar. Se ele quer ficar rico, ele quer. Então, assim, por mais que seja uma coisa tenebrosa, a intenção dele é positiva para ele. E aí, dentro dessa perspectiva, todo medo ele quer te proteger, ele quer evitar uma dor, ele quer manter algo em segurança. E aí é interessante até você pensar na perspectiva biológica, né, de como funciona o seu cérebro, é que o cérebro também ele tende a agir, às vezes, de uma forma que a gente está lá no subconsciente, ou tem gente que chama de inconsciente, que ele cria mecanismos até para economizar energia. Então, essa figurinha aí do cérebro ligado na tomada, que recarrega, tudo que ele puder fazer para economizar energia, ele faz. Então, às vezes, o medo, o cérebro funciona, o gatilho dá para que você fique realmente paralisado, paradinho, para você gastar menos energia, para você não liberar todos esses sintomas do seu corpo, para que ele possa ficar ali seguro, economizando aquela energia. Então, o que o cérebro deseja, né? O que o cérebro deseja com esse medo, né? Então, assim, é isso, é manter estável, é não, né, não trazer desafios, e aí dessa forma ele fica ali naquela zona de conforto, e aí ele economiza energia e tal. Então, assim, é importante a gente ter isso em mente, né? Todo medo contém essa intenção positiva, e porque ele quer proteger algo, né? Ou é um valor, ou é a sua própria vida, etc. e tal. E, como eu disse, estão todos, né? Você vai e volta nos exemplos, porque é isso mesmo. Eu separei assim em pilares, mas ele vem desenvolvendo no livro a teoria como um todo, né? E o último, né, pilar, é que nós, segundo ele, aí eu comecei falando um pouquinho antes, mas agora a gente vai aprofundar mais um pouquinho. Ele diz que nós, de verdade, nascemos com dois medos naturais, só dois. Seria o medo do abandono e o medo de cair. Ele diz que a criança, né, o bebê, ele já tem esses medos. Ele tem medo de cair e tem medo de ser abandonado. E esses seriam os únicos medos reais. Os demais todos são projeções, e são projeções, são imaginários e podem ser ressignificados.
Então, a maior parte do que você teme hoje, você aprendeu a temer, você não nasceu com isso. Tem outros autores que trazem outras questões, mas no livro dele trabalha isso assim de forma bem incisiva. Eu pus até essas imagens aí também, né, da pessoa abandonando os idosos e do outro caindo e tal, porque ele diz que esses são os únicos medos reais, genuínos, os demais todos são projeções. Então, concluindo, né, já a apresentação, essa imagem aí da pessoa no espelho, com joinha, é, porque eu encaro que conhecer o medo, entender essa emoção, né, que é uma emoção que todos nós carregamos, né, e ela se manifesta de diversas formas em diversos momentos da nossa vida, é um ato de autoconhecimento, e aí por isso esse espelho, e a alegria de você se conhecer, porque dessa maneira, sim, você pode ressignificar aquilo que não te faz bem ou que te paralisa, né? E algumas frases que eu achei legais, assim, o medo aponta o caminho, não o limite. Aquilo que você teme perder revela o que você ama, que é aquela coisa do valor. Nem todo medo fala a verdade. Você não precisa eliminar o medo para avançar, só não pode deixar ele decidir por você. Então, conscientizar sobre o medo é importante e seguir também, né? Enfrentar esse medo. O medo protege, mas também pode aprisionar se não for compreendido. Então, são frasezinhas que resumem, né? Que trazem, concluem mais ou menos essa temática, né? E eu trouxe uma frase que eu ouvi já tem algum tempo, que também é comum, até em religioso, o pessoal aí também da autoajuda e tal, mas que eu achei muito legal essa frase quando eu ouvi, e aqui eu quero falar de fé, não no sentido religioso, mas fé no sentido dessa significação, desse significado que ela tem de você ter algo, né, que você acredite, né? Que você confie, né? Então a fé e o medo nascem no mesmo lugar. Mas enquanto o medo te paralisa, a fé te move em direção aos teus sonhos. Então, assim, eles nascem na nossa mente, né? Nas nossas crenças, eles se tornam. Mas um pode te paralisar e o outro vai te impulsionar, vai te movimentar, te colocar em movimento. Então, é, eu acredito que é preciso a gente ter fé na vida, né? Fé nas coisas, acreditar nas coisas, para que a gente possa seguir. E é isso, gente.